Então, amados irmãos, bom dia. É de facto uma bênção e uma alegria podermos estar unidos em louvor e adoração ao único e verdadeiro Deus. Gostaria que pudéssemos então dedicar algum tempo a meditar na palavra de Deus. Então, convido-vos a acompanharem-me à primeira epístola de João. 1 de João. Onde estaremos a meditar nos primeiros 4 versículos do primeiro capítulo. 1 de João 1, de 1 a 4. Antes de irmos ao texto, recordam-se daquele momento em que, a certo momento do ministério de Jesus, ele volta-se para os seus discípulos e coloca-lhes a seguinte questão: quem dizeis que eu sou? A isto, Pedro prontamente responde afirmando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus vos colocasse a vós esta mesma questão, que resposta é que vocês dariam? Pensem acerca disso. Se Jesus vos colocasse a questão acerca de quem Ele é, quem é que vocês diriam que Jesus seria? Quando nós percorremos a história ao longo dos séculos até aos nossos dias de hoje, nós vamos ver que muitos foram aqueles que foram empreender as mais diversas afirmações acerca de quem é Jesus. Os líderes religiosos judaicos contemporâneos de Jesus consideraram-no um herege. No islamismo, veem Jesus como um profeta que nasceu de facto de uma virgem, mas que não é filho de Deus, que não é o Messias e que não morreu numa cruz. Alguns vão olhar para Jesus como um mestre espiritual, vão enfatizar a ética e os valores que Jesus pregou. Outros vão reconhecê-lo como um grande líder, uma figura que foi capaz de, através do seu discurso, cativar as massas junto a si. Os historiadores olham para Jesus como uma figura histórica que terá existido em determinado momento e que terá sido capaz de ter uma influência de tal ponto que há registros históricos acerca dele. E existem ainda aqueles que dizem, ou duvidam, aliás, que Jesus terá sequer existido. Se Jesus vos questionasse quem Ele é, que resposta dariam? Hoje Jesus é visto predominantemente como um grande homem apenas, uma figura extraordinária. Mas esse não é o Jesus que as Escrituras nos apresentam. As afirmações acerca de Cristo fugiram tanto para tão longe daquilo que Pedro afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 16. O Jesus que as Escrituras apresentam é mais do que um mero homem, que terá sido extraordinário. Vejamos então o que diz o texto em 1 de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. E lemos: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Até aqui, a palavra de Deus. Estamos perante uma epístola, uma carta. Mas para uma epístola este começo certamente é estranho.
Nós vamos às outras cartas do Novo Testamento e existe sempre uma saudação. O autor apresenta-se, diz para quem é que está a escrever, apresenta uma saudação geral do género graça e paz a todos os irmãos. Nós não encontramos isso aqui. Podemos andar para trás e para a frente nestas páginas, não vamos saber quem é o autor, não vamos saber para quem ele está a escrever. Conseguimos, sim, ter algumas evidências, alguns detalhes acerca dessas informações no decorrer da carta, mas não evidente como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas o facto de não conter esta informação geral que as epístolas têm, não torna a introdução à epístola de João irrelevante ou insignificante. Porque é nestes primeiros versículos que nós nos vamos deparar com os principais assuntos, com aquilo que é o sumo desta carta, com aquilo que o autor vai abordar na continuidade da mesma, elaborando, estendendo mais acerca deles. É aqui que encontramos o propósito que leva o autor a escrever. E João, a autor a qual a carta é tradicionalmente atribuída, começa por afirmar quem Jesus é. Portanto, talvez possam estar a pensar que o que quer que seja que digam acerca de Jesus não é relevante. Não tem quaisquer implicações para a vossa vida. No entanto, esta questão é, na verdade, um assunto de vida ou de morte. Não há nada mais importante nesta vida do que afirmar corretamente quem Jesus é. Quando nós lemos a totalidade da carta, vai ficar perceptível para nós que o autor escreve para aquela comunidade porque ela estaria a entrar em colapso. Haveria várias ameaças que teriam surgido no seu interior. Percebemos que os destinatários estavam a ser perturbados por falsos mestres, os quais o autor vai chamar mais adiante de anticristos. Ele vai dizer: muitos anticristos têm surgido, no capítulo 2, versículo 18. E este termo, anticristo, emprega estas pessoas por aquilo que elas estavam a proclamar e a ensinar. No meio desta comunidade havia surgido um ensino que rejeitava a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles negavam que Cristo tinha vindo em carne, negavam que Ele fosse totalmente divino, negavam que Ele fosse o Messias, negavam a ressurreição. Estas pessoas anunciavam que Cristo era uma farsa, uma mentira forjada pelos apóstolos. Então estes eram literalmente anticristos, porque se opunham à doutrina de Cristo. E este é o grande motivo que leva então João a escrever esta carta. Porque a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, da sã doutrina. João escreve então para confrontar este ensino que estava a ser disseminado no meio daquela comunidade, que rejeitava uma doutrina que é central à fé cristã. Esta doutrina que defende a pessoa de Cristo. E se rejeita a pessoa de Cristo, rejeita a obra de Cristo. Portanto, através deste texto nós veremos que aquilo que nós afirmamos acerca da pessoa de Jesus Cristo é fundamental para as nossas vidas. Isto porque revela o nosso entendimento acerca do Evangelho, o que revela, por sua vez, a nossa genuinidade enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos. Este é o propósito de João. Não só nestes versículos, mas na totalidade da carta. Revelar que o nosso entendimento acerca do Evangelho, acerca da pessoa de Jesus Cristo, nestes versículos, revela a nossa genuinidade enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Esta questão acerca da identidade de Jesus não é algo recente. Olhando para esta carta, que foi registada pouco tempo depois dos relatos dos Evangelhos, e aqui já surgia confusão, já surgia dúvida acerca do relato da pessoa de Jesus Cristo. Mas afinal de contas, João, o apóstolo, quem escreve,
ainda é vivo. Então, inicialmente o que nós encontramos é uma defesa pessoal de João daquilo que ele próprio testemunhou. É verdade que há muitas coisas que nós dizemos enquanto cristãos que são difíceis de acreditar. Afinal de contas, não é todos os dias que uma virgem fica grávida. Não é todos os dias que alguém ressuscita dos mortos. Não é todos os dias que Deus se faz homem. No entanto, é precisamente pela singularidade desses acontecimentos que nós proclamamos esta mensagem. Portanto, observem o que João vai dizer. Observem as repetições que ele vai dizer e empregar ao longo deste texto, nestes 4 versículos. Repetições como vimos, nos versículos 1, 2 e 3. Ouvimos, nos versículos 1 e 3. Foi manifestada 2 vezes no 2º versículo e anunciamos no versículo 2 e 3. Bem como outras ênfases que apresentam juntamente com estas, como o contemplamos e as nossas mãos tocaram. Percebem o que é que o apóstolo está a querer transmitir com estas palavras, com estas repetições? Como é que nós comprovamos que algo é verdadeiro? Como é que nós chegamos ao ponto de dizer que algo é falso? Como é que nós distinguimos uma miragem de algo que é real? Por um lado, enquanto humanos, nós possuímos sentidos que nos ajudam precisamente a discernir isto que é verdadeiro e falso. É daí que surge a expressão belisca-me para ver se eu estou a sonhar. Como é que, por exemplo, tu sabes que o fogo queima? Porque os teus pais te disseram e tu ouviste, ou se não ouviste, olha, descobriste da pior maneira. Como é que tu sabes que gostas de determinado alimento? É quando provas. Pais, não é isso que vocês fazem com as crianças? As crianças dizem, não gosto. E vocês dizem, como é que vocês sabem que não gostam se nunca provaram? Somos dotados de sentidos que nos ajudam a discernir o falso do verdadeiro. E é isso que João está a dizer aqui. João está a dizer, eu estive lá. Face a estes que querem desmentir o testemunho do apóstolo, o contra-argumento que ele oferece é evocar a presença e a proximidade que ele mesmo teve com o Senhor Jesus. O apóstolo não é uma pessoa que testemunha de Jesus sem ter qualquer conhecimento ou relação com Cristo. João estava lá, naquele fatídico dia onde ele estava ocupado das suas redes, a remendá-las. E Jesus diz, vem, que eu farei de ti pescador de homens. João presenciou os milagres em primeira mão. João escutou o ensino. Naquela última noite em que Jesus passou com os discípulos, João viu o partir do pão. João viu o cálice a ser distribuído e Jesus a administrar a ceia. João teve os seus pés lavados pelo seu Senhor. E ainda mesmo nessa noite, nós vamos encontrar este mesmo apóstolo debruçado sobre o peito de Jesus. João estava lá. João, quando Jesus foi crucificado, João foi o apóstolo que estava presente. João viu após a ressurreição. Eles partilharam uma refeição juntos. Tudo isto que ele passou, por tudo isto, ele pode afirmar com convicção de que Jesus era real. Jesus não era um mero espírito, que não tinha carne. Mas por outro lado, se os sentidos nos ajudam a discernir, nós também temos que reconhecer que a nossa carne é falível. Por vezes engana-nos. Quando estamos com muito calor, vemos coisas, ditas miragens. Então não se pode basear apenas na experiência humana. Portanto, outro modo de testemunhar que algo é verdadeiro ou falso é através de testemunhas oculares. Várias. Reparem nos versículos que lemos. João não diz, ele não fala na primeira pessoa. Ele não diz eu ouvi, eu vi, eu toquei. Não, ele não diz isso. Ele diz
nós o ouvimos e com os nossos próprios olhos o vimos. João não esteve só. Ele não é uma testemunha isolada. Quando ele fala em nós, ele refere-se ao restante dos apóstolos. 12 foram os chamados. Muitos foram os que viram os milagres e escutaram os ensinos de Jesus. Os apóstolos estavam reunidos quando Jesus aparece diante deles depois de ressuscitar, mostrando-lhes as feridas. Num outro episódio, em certa ocasião, Jesus aparece novamente no meio deles, dirigindo-se a Tomé, diz: põe aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Chega à tua mão e põe-na no meu lado. Além destes, muitos outros foram os que viram Jesus ressurreto. Conforme lemos em 1 Coríntios 15, Paulo a dizer: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles, escreve Paulo, ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, Paulo, como a um nascido fora do tempo. O testemunho da fé cristã não tem por base uma única testemunha, mas sim milhares de relatos oculares. João diz: aquilo que vimos e aquilo que ouvimos, isso vos anunciamos. O que os apóstolos relatam, aquilo que eles testemunharam, foi aquilo que viram. Eles não anunciaram as suas ideias ou as suas convicções, e ainda bem, porque imaginam o caos que seria se eles o fizessem. Dentro do mesmo grupo de discípulos, tínhamos opostos completamente distintos. Tínhamos Simão o Zelote, que pertencia a um grupo radical, que era contra Roma. E depois tínhamos Mateus, cobrador de impostos, que trabalhava para Roma. Esta mensagem que eles apresentavam resumia-se a factos, dos quais eles mesmos testemunharam, eles vivenciaram. Estes foram homens que deram a vida pela mensagem que proclamaram, sofrendo mortes inimagináveis. De acordo com a tradição, alguns foram crucificados, outros foram esfolados vivos ou queimados, esfaqueados, apedrejados, decapitados. Certamente que, se esta mensagem que eles anunciavam fosse uma mentira, por eles forjada, no momento em que a sua vida fosse colocada em causa, certamente eles teriam cedido. Ninguém, no seu perfeito juízo, morre por algo em que não acredita. Não foi o caso. Eles deram a sua vida pelo Evangelho. A nossa fé é, portanto, uma fé histórica. Está assente no testemunho de outros. Não depende de revelações individuais, de pessoas que se isolam numa caverna e depois de muita meditação dizem ter recebido inspiração divina. Nem depende de afirmações de pessoas que dizem ter sido dirigidas por anjos a determinados sítios onde havia textos enterrados. A nossa fé está assente no testemunho destes homens que chega até nós hoje. Reparem que aquilo que eles anunciaram não era proveniente deles, era a própria Escritura. E a mensagem que chega até nós, conforme as palavras de João nestes versículos, é que a vida eterna, que é Jesus Cristo, foi manifestada fisicamente. E este é o Jesus que eles anunciam. Portanto, estas palavras iniciais, nos versículos 1 a 4, são registadas de modo intencional. Ele usa-as com um objetivo, com um propósito. Ele pretende defender a sã doutrina. Ele quer zelar pelo conteúdo que aquela comunidade consome. Então ele confronta os ensinos hereges e vai apresentar e administrar a sã doutrina.
Então, ele vai argumentar que o facto de Cristo, enquanto Deus eterno, ter encarnado no meio da humanidade é de suma importância para a nossa fé. E não é preciso muito para chegarmos a essa mesma conclusão. Basta pensarmos qual é o lugar que a pessoa de Cristo assume na nossa teologia. Onde é que Cristo se encaixa na nossa doutrina, na nossa prática devocional, na nossa assembleia dominical? Não ocupa Cristo o lugar central? Não é Cristo a pedra angular? Se não fosse por Cristo que encarnou no nosso meio para sofrer e morrer no nosso lugar, cada um de nós estaria ainda extraviado, perdido nas trevas. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, nós não estaríamos unidos uns aos outros. Se não fosse por Cristo, nós não teríamos paz com Deus. E ainda gemeríamos sobre os efeitos do pecado. Entendem então como é que Cristo é central? Tal como se diz que todos os caminhos vão dar a Roma, quando se fala de doutrina, todos os caminhos vão dar a Cristo. Notem, irmãos, que é exatamente este Cristo que o apóstolo João nos vai apresentar nos primeiros 2 versículos. Evidenciando que ele é o fundamento da fé, é o fundamento da mensagem que eles anunciavam. João começa por dizer o que era desde o princípio. E ao ler estas palavras, de imediato nós fazemos associação com pelo menos outros 2 textos das Escrituras. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e João capítulo 1, versículo 1. Gênesis vai nos apresentar Deus como sendo eterno, aquele que existia antes das coisas criadas, mas apresenta-nos Deus também como o Criador de todas as coisas. Como sendo aquele que cria tudo aquilo que existe pela sua palavra. João, tanto no seu Evangelho como nesta carta, coloca Jesus nesse exato momento da criação. Não como criatura feita, mas como alguém que já lá estava antes das coisas serem feitas. Jesus não é a criação de Deus. Vejam o que diz aquele primeiro versículo de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus existe desde a eternidade até à eternidade. Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade, que está em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. É um só com os outros membros da Trindade. Jesus é Deus. Plenamente Deus. O próprio Jesus o vai dizer a certo momento no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. O que significa que Ele é eterno, que esteve na criação, que é omnisciente, que é omnipresente e é omnipotente, que é perfeito, puro e santo. E não é só João que vai apresentar Jesus como sendo Deus. Na verdade, toda a Escritura vai testemunhar desse fato. Paulo diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. O autor aos Hebreus vai dizer que Ele é o esplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Isaías vai dizer: a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ainda em Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mas João vai dizer ainda mais acerca da pessoa de Cristo neste texto. Lembram-se das repetições que eu mencionei há pouco? Aquelas palavras que João vai empregar nestes versículos que sustentam e defendem o seu testemunho? Estas palavras, estas repetições desempenham uma outra função. O que é que João quer dizer nas entrelinhas quando diz que viu, que ouviu e que tocou?
João está a afirmar que Jesus existiu em carne e osso. Ao mencionar aquilo que ele viu, João está a defender a veracidade da existência carnal de Jesus Cristo. Portanto, Jesus, Filho de Deus, que é o próprio Deus, encarna no nosso meio. Se nós olharmos quer para as pregações dos apóstolos, quer para as exposições no Evangelho acerca da vida de Jesus, quer consideremos o credo dos apóstolos, outras confissões de fé, os catecismos, enfim, porquê que está lá a necessidade de incluir o nascimento virginal de Jesus? Porquê que é necessário, ou essencial até, incluir esse detalhe? Porque a realidade da encarnação de Jesus, o facto de ele ter nascido de uma virgem, o facto de ele passar pelas fases de crescimento, passar por criança de colo que é amamentada, crescendo em estatura e em sabedoria, crescendo no conhecimento revelado pelo Espírito que o guiava para conhecer o propósito do Pai. Enfim, a realidade de que Jesus veio em carne e osso é central à fé cristã. E porquê é que esta encarnação é necessária? Porquê é que Deus teve de vir até nós em forma de homem? Pensamos em Gênesis 3. Quem é que desobedece a Deus? Quem é que se revolta contra Deus? É o homem. Quem é que é culpado e recebe o julgamento? É Adão, nosso representante. Então, em Adão, todo o género humano recebe castigo. Todo o género humano recebe a condenação que Deus havia pronunciado que viria caso eles desobedecessem. Caso eles comessem do fruto, eles estariam condenados a morrer. Portanto, todos nós, cada um de nós, do mais novo ao mais velho, todos nós pecamos. E todos nós estamos debaixo da ira de Deus e recebemos o seu castigo. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 3. Não há um justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A nossa garganta é um sepulcro aberto, com as línguas enganamos. Debaixo dos nossos lábios há veneno de serpente. A nossa boca está cheia de maldição e amargura. Os nossos pés apressam-se para derramar sangue. Nos nossos caminhos há destruição e miséria. E não conhecemos o caminho da paz. Não possuímos nenhum temor de Deus. Todos nós pecamos. Então, se todo o género humano é culpado, então, da perspectiva da justiça, quem tem de cumprir a pena? Somos nós. Todos nós estávamos condenados à morte eterna, condenados a viver eternamente distantes de Deus. É esse o problema que nos afeta. E é esse o problema que a Escritura apresenta. O relato no Antigo Testamento apresenta-nos um Deus que é separado da humanidade, um Deus que é santo. E essa realidade é transmitida no tabernáculo e no templo, onde aquele espaço onde Deus estava presente, só uma pessoa poderia entrar, e não era todos os dias. E não era sem mais nem menos. Quando a lei é dada ao povo, ainda mais a separação é acentuada. Porque a lei vai revelar a santa e perfeita vontade de Deus que ninguém jamais é capaz de cumprir. Então a própria lei de Deus dava a conhecer o pecado humano. E é novamente esse o argumento de Paulo. A lei é pecado, de modo nenhum. No entanto, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Para que houvesse então perdão de pecados, era necessário que alguém vivesse de modo perfeito, em plena obediência a Deus. Mas como o homem, devido ao seu pecado, jamais seria capaz de viver perfeitamente, a humanidade estaria condenada à perdição, não tendo qualquer esperança, não tendo qualquer alegria. É em Cristo que nós encontramos a solução a este dilema.
Só um é perfeito, que é Deus. Assim Deus toma a forma de homem em Jesus Cristo para que, sendo plenamente Deus, obedeça perfeitamente e para que, sendo plenamente homem, nos represente. Diante de Deus, indo à cruz, sofrendo o insulto e o escárnio que nos era devido, morrendo a morte que nos era merecida. Assim o autor aos Hebreus escreve: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxiliou os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Era a descendência de Abraão que precisava de salvação. Não eram os anjos. Assim, Cristo toma a forma de homem, assemelhando-se a nós em todos os aspectos, de modo a nos representar, a fazer propiciação pelos nossos pecados. Habitou entre pecadores, não pecou, obedeceu perfeitamente, vindo a morrer como nosso substituto, alcançando o perdão de pecados, reconciliando-nos com Deus, adotando-nos como filhos. Recordam-se o que acontece a certo momento na morte de Jesus? A terra treme, há escuridão sobre a terra. E o que é que acontece do templo? O véu é rasgado. O véu que separava. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que nos leva em direção ao Pai. O véu já não separa. Temos agora livre acesso a Deus através de um só mediador. Isto significa que quando pecamos, quando desobedecemos, já não temos que pensar onde é que vamos arranjar um cabrito sem mancha para apresentar no templo como sacrifício. Podemos entrar com confiança na presença de Deus, porque Cristo foi o perfeito sacrifício. Podes dirigir-te a Ele em oração e em confissão. Temos esse acesso. E aos que porventura nos visitam e não conhecem a salvação em Jesus Cristo, não te enganes. Tu vives em pecado. Tu vives afastado de Deus e a condenação certa está sobre ti. Corre para Cristo. Ele é a tua única esperança de salvação. Não há outro meio, não há atalhos. A porta é uma só. Corre para Cristo. Portanto, a doutrina da encarnação de Jesus Cristo é essencial. Desprover a pessoa de Cristo da sua natureza humana alberga sérias consequências para nós. Porque se Cristo não encarnou, se Cristo não teve um corpo físico como o nosso, de modo a experienciar as coisas deste mundo, sendo o nosso representante, então isso significaria que a ira de Deus ainda pararia sobre nós. A ira de Deus não tinha sido satisfeita. E tu e eu não teríamos perdão de pecados. O que significaria, por sua vez, que ainda hoje choraríamos e clamaríamos pelo peso que estaria sobre nós. Se Cristo não encarnou, então a morte não aconteceu. E se a morte não aconteceu e o seu sangue não foi despedaçado e o seu sangue não foi vertido, para que a ceia? Se Cristo não morreu e não ressuscitou, para que o batismo? Percebem porque é que Cristo é central à doutrina cristã? Porque se retirarmos, toda ela cai. Jesus não é apenas uma figura extraordinária humana. Ele é o Filho de Deus que veio para nos dar salvação. Retirar isso obscurece o Evangelho. Anula a cruz, rejeita o perdão dos pecados. Por fim, relembrem-se para quem João está a escrever. Ele está a escrever para uma comunidade de crentes. Alguém que já conhece estas verdades. É por isso que ele usa estes termos que, se fossem pessoas que não conhecem o Evangelho, provavelmente João não estaria a usar. Ele escreve para uma igreja, então.
E escreve advertindo-os do perigo que estes falsos mestres que surgiram no seu meio seriam. E ao encontro desse motivo, reparem o propósito que ele mesmo anuncia nos versículos 3 e 4. Isso vos anunciamos. Para quê? Para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E outro propósito. Estas coisas vos escrevemos. Para quê? Para que a nossa alegria seja completa. 2 propósitos. A mensagem do Evangelho é anunciada para aqueles que a escutam e recebem Cristo como Senhor e Salvador, para que eles tenham comunhão conosco. Foi para ter comunhão com o Pai que Jesus encarnou. Para nós termos comunhão com o Pai. Diz-nos Paulo, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Éramos inimigos. Fomos reconciliados por Deus pelo sacrifício de Jesus. Agora sentamos à mesa. Temos comunhão tanto com o Pai como com o Filho e uns com os outros. Cada um de nós era como a ovelha do seu pastoreio que estava desviada, afastada do seu pastor e do resto do rebanho. Mas o bom pastor vai-nos buscar. Ele resgata-nos, traz-nos de volta, coloca-nos no aprisco, seguros. Amados, isso significa que ainda que a salvação seja individual, nós não somos lobos solitários, mas sim ovelhas pertencentes a um rebanho. Somos levados a viver a nossa nova vida em comunidade. Todo aquele que olha para Cristo como o seu Salvador é trazido, reunido com Deus, com Cristo e ao povo de Deus, formando o quê? Um rebanho, um povo, um corpo, que é a Igreja de Deus. Esta é a comunhão. E a base desta comunhão é reconhecer e professar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que veio em carne para nos representar. E nesta comunhão de crentes, nesta igreja local, por exemplo, nós vemos pessoas totalmente diferentes. Certamente pessoas de vários países, que falam idiomas diferentes, com culturas diferentes. Vamos ver aqui representado, muito provavelmente, todo um espectro político, pessoas que apoiam diferentes clubes de futebol. Encontramos pessoas de diferentes classes sociais e pessoas que podem não ter nada em comum connosco, mas têm aquilo que é mais importante: a alegria, o gozo e a satisfação da salvação por Jesus Cristo. Então, estando unidos uns aos outros, nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Neste contexto que o apóstolo escreve, onde se erguiam falsos mestres, onde havia um ensino falso a ser proclamado, somos também chamados a zelar pelo conteúdo que consumimos. E numa era onde há tanto conteúdo dito cristão a circular e a ser consumido, nós devemos também cuidar uns dos outros nesse sentido. Devemos perguntar-nos uns aos outros: o que é que tu tens lido? Que livros tens lido? Que autores tens lido? Que pregadores tens escutado? Devemos fazer isso com outros e permitir que outros façam isso connosco. Devemos cuidar da doutrina que os nossos irmãos consomem no dia a dia. Mas além disso, ao falar em comunhão, o apóstolo João vai estabelecer aqui uma distinção aos de dentro e aos que são de fora, aos que são filhos de Deus e aos que não são filhos de Deus. Para João, aquilo que cada pessoa afirma acerca da pessoa e da identidade de Jesus Cristo é evidência de se essa pessoa é filha de Deus ou não. Isso deve ter comunhão connosco. Neste mesmo contexto onde há estes falsos mestres, este ensino
acontece sim na pregação pública, mas não é só na pregação pública. O ensino acontece também nos nossos relacionamentos, onde, inevitavelmente, nós vamos partilhar uns com os outros as nossas ideias e os nossos pareceres. Vamos nos aconselhar mutuamente. Acontece no discipulado, acontece no CT, acontece na reunião de senhoras, na reunião de homens, na teologia à mesa. Devemos zelar pelo conteúdo que consumimos, que escutamos. É crucial que haja zelo e cuidado com aquilo que é anunciado. Se a base que nos une é o Evangelho de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo, todo aquele que ensina uma mensagem diferente deve, em primeiro lugar, ser retirado do ensino. Porque ao pregar uma mensagem distinta está a demonstrar que não está qualificado para ensinar ou liderar uma igreja, mas deve também ser retirado da membresia da igreja. Porque se prega uma mensagem diferente, significa que não conhece o verdadeiro Evangelho. Se não conhece o verdadeiro Evangelho, não tem comunhão connosco. Não podemos inverter as coisas. Podemos até conhecer uma pessoa que está cá no nosso meio há muito tempo. Podemos até conhecer uma pessoa que consiga falar e seja muito eloquente. Podemos conhecer uma pessoa que seja muito influente. Nada disto as torna capaz de ensinar. A certo momento da epístola, João vai dizer: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Provai se os espíritos são de Deus. Devemos, antes de receber estas pessoas como membros e de permitir que elas ensinem, procurar conhecê-las. De modo a conhecer o seu contexto, escutar a sua história, conhecer a sua conversão. Tudo isto vai evidenciar o conhecimento que tem do Evangelho e verificar aquilo que a pessoa acredita. Se nós deixarmos a porta da membresia aberta, escancarada, nós podemos estar a deixar lobos entrar. Lobos que irão destruir, afastar a igreja daquilo que é a sã doutrina. Portanto, devemos empregar métodos que protejam o corpo de Cristo. Cristo, então, e a obra que Ele realizou é a nossa verdadeira alegria. São o nosso tesouro, é isso que nós dizemos. Portanto, nós alegramos-nos quando há alguém que partilha desse tesouro connosco. É de extrema alegria para nós. Foi isso que se evidenciou aqui nos batismos. A alegria manifesta. Palmas por a pessoa se juntar a nós. Mas se isso é o nosso tesouro, certamente nós não deixaremos que esse tesouro nos seja roubado. Devemos protegê-lo. Devemos guardá-lo. Todos nós dizemos que é uma alegria poder partilhar a caminhada cristã lado a lado. De facto, é uma bênção. Ainda que haja dificuldades, nós não estamos sós e isto traz alegria, traz união, traz fervor. Portanto, e para terminar, João escreve esta carta para que a igreja tenha conhecimento, consciência plena daquilo que acreditam, em primeiro lugar, enquanto seguidores de Cristo, que permaneçam unidos e firmes nessas mesmas verdades. João está a escrever esta carta como um elemento de identificação ou de discernimento daqueles que são cristãos e daqueles que não são cristãos ainda, porque podemos expor o Evangelho de modo a que eles possam vir a conhecer, se Deus quiser. Portanto, os membros da igreja são chamados a zelar pela igreja. Somos chamados a garantir que a doutrina certa
é ensinada. A batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue. Uma vez então que Cristo assume o cerne da nossa teologia, sendo a pedra angular, se o removermos, todo o edifício vai desabar. Se tentarmos colocar outra pedra que não seja Cristo, o edifício vai ficar desajustado. Rejeitar Cristo, conforme Ele é apresentado nas Escrituras, é rejeitar a fé cristã. E é rejeitar a salvação que é dada por Deus, gratuitamente, na pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar.